Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 24 de outubro de 2018. Na Austrália, padres pedem ao Papa celibato opcional. Após a Igreja Católica na Austrália ser alvo de um escândalo de pedofilia envolvendo seus religiosos, os padres australianos apresentaram uma proposta para que o Papa Francisco autorize o celibato opcional e o retorno dos padres casados ao ministério, embora a Conferência Episcopal se oponha à iniciativa. Esperamos que os bispos ouçam os sacerdotes e as pessoas, porque não há como voltar atrás. A proposta facilitará a conversão para uma nova igreja, uma igreja mais humilde, uma igreja mais compassiva, disse o presidente do Conselho dos Presbíteros, James Clarke. A ideia surgiu no âmbito da investigação da Comissão Nacional sobre as respostas das instituições a numerosos casos de pedofilia. Depois de 2 anos de pesquisas em igrejas, instituições de caridade, governos locais e escolas, os dados indicam que 7% dos padres australianos foram acusados de cometer abusos sexuais desde 1980, totalizando 4.444 denúncias. O Conselho Nacional dos Sacerdotes, depois de uma conferência, apresentou suas propostas à Assembleia Plenária da Igreja Católica, pedindo que fosse permitido o retorno dos padres que eram casados. A maioria dos padres é a favor do celibato opcional e abre o sacerdócio aos homens casados, disse Clarke. Muitos de nossos ex-padres são casados e gostariam de voltar à igreja se pudessem, acrescentou. Mas a Conferência Episcopal recusa esta medida e defende a obrigação do celibato como uma prática positiva e por um longo tempo consolidada na igreja. Segundo Clarke, se a Conferência Episcopal Australiana disser ao Papa Francisco que existem muitas comunidades remotas que são negadas à Eucaristia e que tivemos a oportunidade de ordenar os homens casados adequados, acreditamos que Sua Santidade diria que sim. Durante uma reunião de bispos, em Poznan, na Polônia, o prefeito da Congregação de Bispos, o cardeal canadense Mark Ouellet, disse que há uma necessidade da participação de mais mulheres na formação de sacerdotes para o ensino e discernimento dos candidatos. No ano passado, depois de 5 anos de investigação, a Comissão Real da Austrália que apura abusos sexuais infantis recomendou que a Igreja Católica derrubasse a obrigatoriedade do celibato para seus clérigos, uma vez que tal condição poderia aumentar os riscos da prática de crimes de pedofilia. O celibato é a condição daquele que é célibe, isto é, que se mantém solteiro, desprovido de uma vida conjugal. Ele existe desde o século I, entre monges e eremitas, com o propósito de se dedicarem exclusivamente à espiritualidade. Já o celibato clerical foi instituído no Concílio de Elvira ano 295 e ratificado no Concílio de Nicéia ano 323. Embora existisse uma intrépida perseguição à figura feminina por parte da Igreja Católica, o celibato clerical utilizava-se da justificativa de manter o clérigo mais disponível para os labores religiosos, conquanto acreditamos existir uma motivação relacionada à questão da partilha dos bens, inerente à vida conjugal e familiar. Apesar de não ser um dogma, o celibato é uma norma muito importante para a Igreja Católica. Entretanto, no Evangelho não há qualquer orientação para cumpri-lo, e 3 dos apóstolos foram inclusive casados.
à luz da doutrina espírita, especialmente na questão 695 de O Livro dos Espíritos, o casamento é visto como um progresso na marcha da humanidade e parece mesmo ser natural à vida humana. No seu processo evolutivo, Jesus sempre enalteceu a instituição familiar como celeiro de aprendizado e bênçãos, preparando a criatura para a noção e vivência do parentesco espiritual. Ainda, nas questões 698 e 699, o celibato não é visto como estado de perfeição por si mesmo. O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, comenta essas questões no livro Vida e Sexo. No capítulo 25 afirma Emmanuel: abstinência, em matéria de sexo e celibato, na vida de relação pressupõe experiências da criatura em duas faixas essenciais: a daqueles espíritos que escolhem semelhantes posições voluntariamente para burilamento ou serviço, no curso de determinada reencarnação, daqueles outros que se veem forçados a adotá-las, por força de inibições diversas. Indubitavelmente, os que consigam abster-se da comunhão afetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se aterem ao conforto de uma existência a mais, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo que traçam a si mesmos escaladas mais rápidas aos cimos do aperfeiçoamento. Agindo assim, por amor, doando o corpo a serviço dos semelhantes, e, por esse modo, amparando os irmãos da humanidade, através de variadas maneiras, convertem a existência, sem ligações sexuais, em caminho de excesso à sublimação, ambientando-se em climas diferentes de criatividade, porquanto a energia sexual neles não estancou o próprio fluxo. Essa energia simplesmente se canaliza para outros objetivos, os de natureza espiritual. E, em concomitância com os que elegem conscientemente esse tipo de experiência, impondo-se duros regimes de vivência pessoal, encontramos aqueles outros, os que já renasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual, atendendo a inibições irreversíveis ou a processos de inversão pelos quais sanam erros do pretérito ou se recolhem a pesadas disciplinas que lhes facilitem a desincumbência de compromissos determinados. Em assuntos do espírito, num e noutro caso, identificamos aqueles que se fazem chamar, segundo os ensinamentos evangélicos, como sendo eunucos por amor do reino de Deus. Esses eunucos, porém, muito ao contrário do que geralmente se afirma, não são criaturas psicologicamente assexuadas, respirando em climas de negação da vida. Conquanto abstêmios da emotividade sexual, voluntária ou involuntariamente, são almas vibrantes, inflamadas de sonhos e desejos, que se omitem, tanto quanto lhes é possível, no terreno das comunhões afetivas, para satisfazerem as obrigações de ordem espiritual a que se impõem. Depreende-se daí a impossibilidade de se doarem a quaisquer tarefas de reparação ou elevação sem tentações, sofrimentos, angústias e lágrima e, às vezes, até mesmo escorregões e quedas, nos domínios do sentimento, de vez que os impulsos do amor nelas se mantêm com imensa agudeza, predispondo-as a sede incessante de compreensão e de afeto. Entendendo-se os valores da alma por alimento do espírito, impossível esquecer que a produção do bem e do aprimoramento se realiza à base de atrito e desgaste. A semente é segregada no solo para desvencilhar-se dos empeços que a constringem, de modo a formar o pão, e o pão, a rigor, não se completa em forno frio. A força no carro não surge sem a queima de combustível, e o motor não lhe garante movimento sem aquecer-se em nível adequado.
Abstinência e celibato, seja por decisão súbita do homem ou da mulher, interessados em educação dos próprios impulsos, no curso da reencarnação, ou seja por deliberação assumida, antes do renascimento na esfera física, em obediência a fins específicos, não contam indiferença e nem anestesia do sentimento. Celibato e abstinência, em qualquer forma de expressão, constituem tentames louváveis do ser experiências de caráter transitório, nos quais a fome de alimento afetivo se lhes transforma no imo do coração em fogo purificador, acrisolando-lhes as tendências ou transfigurando essas mesmas tendências em clima de produção do bem comum, através do qual, pela doação de uma vida, se efetua o apoio espiritual ou a iluminação de inúmeras outras. Tais considerações nos impelem a concluir que a vida sexual de cada criatura é terreno sagrado para ela própria, e que, por isso mesmo, abstenção, ligação afetiva, constituição de família, vida celibatária, divórcio e outras ocorrências, no campo do amor, são problemas pertinentes à responsabilidade de cada um, erigindo-se, por essa razão, em assuntos, não de corpo para corpo, mas de coração para coração. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de outubro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.